Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no Enlightenment, ou como também é conhecido, é um gestor de janelas, não é? Para sistemas Unix-like, começou no X Window System, mas agora também já funciona com o Wayland. A nossa base, pronto, é o artigo da Wikipédia. O que queremos fazer é explorar um pouco a história, as características e também como é que foi recebido este software que já existe desde 97. E é curioso porque na base é só um gestor de janelas aquilo que desenha as barras de título e as bordas, pronto, mas pode ser expandido com módulos e quase que se torna um ambiente de trabalho completo. Ok, então vamos lá à história. Começou com o Carsten Heitzler, o Rasterman, em 1997. Certo. Mas depois houve um momento-chave, ali por volta de 2000, com o desenvolvimento das Enlightenment Foundation Libraries, as EFL. Qual era o objetivo? Dessas bibliotecas. Exatamente. Olha, as EFL foram uma peça fundamental. São um conjunto de bibliotecas gráficas, mas também de utilitários. A ideia era permitir criar não só o Enlightenment em si, mas também outras aplicações com um aspecto consistente e, sobretudo, eficiente, independentemente do ambiente de trabalho que estivesse a usar. Quer dizer, fornecer as ferramentas para uma experiência mais coesa e com boa performance. E essa aposta forte nas EFL levou a uma coisa importante, uma cisão. A reescrita do Enlightenment, para usar as EFL a fundo, deu origem ao E17. Mas atenção, só foi lançada em 2012. Demorou bastante tempo. E o ponto crítico é que esta versão, o E17, tornou-se incompatível com as anteriores, tipo a E16, que era muito popular. Espera aí, incompatível. Mas isso foi um risco gigante? Quebrar a compatibilidade assim pode afastar muita gente, não? Como é que reagiram? Pois, foi um risco. E, em parte, aconteceu isso mesmo. O que é fascinante é que uma parte da comunidade não quis largar o E16. Continuaram a desenvolver essa versão antiga, de forma independente. Lançaram até uma versão 1.0 e ainda hoje estão ativos. Para alguns, o E16 ficou quase como um ambiente retro, sabes? Focado na estabilidade, na experiência original. Lá está, isto mostra bem aquele dilema clássico do software livre. Modernizar a tecnologia, mesmo que quebre coisas, ou preservar a estabilidade que os utilizadores já conhecem e gostam. É interessante essa dinâmica. Ok, e olhando para o ramo mais recente, o do E17 e por aí fora, o que é que aconteceu depois? Continuaram nesse caminho das EFL? Sim, a partir do E17, o desenvolvimento continua assente nas FL. Têm saído versões regulares, a E27, por exemplo, saiu em janeiro de 2025. E um marco técnico importante foi quando adicionaram suporte ao Wayland a partir da versão 0.20. O Wayland é aquele protocolo gráfico mais moderno que está a substituir o X. Ah, sim, o sucessor do Xorg. Exato. Mostra que se estão a adaptar. E vemos o Enlightenment, ou variantes como o Moksha, no Body Linux, e também no eLive, a manterem-se relevantes. E a recepção? Como é que as pessoas foram reagindo a estas diferentes versões ao longo do tempo? Havia críticas ou elogios que se repetiam? Bem, a recepção foi variando. Por exemplo, uma análise de 2011 ao E16 elogiava muito a personalização. Era super configurável. Também gostavam da gestão dos desktops virtuais e do foco no teclado. Mas, na altura, criticavam alguma instabilidade e a integração com aplicações GNOME ou KDE não era famosa. Ok. Isso no E16. E depois com o E17. Saltando para 2014, uma análise ao E17 já o considerava rápido, visualmente muito polido e até bom para ecrãs táteis. O terminal que vem com ele, o Terminology, também costuma ser elogiado, mas as críticas apontavam para a dificuldade em redimensionar janelas com o rato e, lá está, um tema recorrente, os menus. Os menus, como assim? Aqueles menus que aparecem quando clicas com o botão do rato no fundo do ecrã no desktop. Muita gente achava-os pouco intuitivos, especialmente quem vinha de outros sistemas. Ah, ok. Esses menus de clique no desktop parecem ser mesmo um ponto de discórdia frequente, então. Exatamente. Em 2017, com o E18, outra análise destacava a leveza, a aparência até comparada ao macOS por alguns, mas, de novo, a curva de aprendizagem por causa dos menus era vista como um ponto negativo. E mesmo numa análise mais geral de 2020, os elogios mantinham-se. Atalhos de teclado, baixo consumo de recursos ótimo para máquinas mais antigas, mas a crítica à complexidade dos menus persistia. Percebo. Portanto, resumindo as características-chave. Por um lado, é leve,
muito personalizável, tem um visual distinto, que agrada a muitos. Por outro lado, pode ter uma certa complexidade, uma curva de aprendizagem, principalmente por causa de coisas como esses menus no desktop, que são diferentes do habitual. No fundo, a história do Enlightenment é de um projeto que começou como um gestor de janelas mais simples, evoluiu para algo mais complexo com as suas próprias bibliotecas, as EFL, passou por aquela divisão importante que reflete filosofias diferentes e construiu uma reputação de ser visualmente interessante e eficiente, embora talvez não seja o mais fácil de usar logo à partida para toda a gente. E toda esta história deixa-nos aqui com uma reflexão interessante, não é? A coexistência do E16, que valoriza a estabilidade, o legado, e as versões mais recentes, tipo E17 e seguintes, que apostam na inovação com as EFL e o Island. Isto levanta uma questão que é central para muitos projetos de software livre. Como é que se equilibra a necessidade constante de evoluir tecnologicamente com a necessidade de manter a familiaridade, de satisfazer os utilizadores que preferem a estabilidade ou a interface a que já estão habituados? É um equilíbrio delicado, constante. Fica a questão no ar para pensarmos um pouco.